A partir daqui, eu posso clicar nesse módulo, abrir módulo Skimming Flow. Ele vai abrir essa janela e vai perguntar qual que é o desnível da escada, né? Quantos dentes, quantos degraus eu tenho ali na minha escada. Eu posso colocar, a minha escada tem um desnível de 8 metros, por exemplo. Então, vou colocar 8 metros aqui e clicar em calcular. Aí ele vai preencher essa nova barrinha verde, preencheu, clique em OK. O que ele apresenta de iniciais, né? De inclinação da escada, vazão unitária, profundidade crítica que ele calculou, velocidade do escoamento aerado, e eu tenho a velocidade final do escoamento, tá? Então, existe um fenômeno que pode acontecer na escada de aeração. O que é a aeração? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu pego esse perfil da escada, ó, ele começa a descer a escada, a partir de um determinado momento, pode entrar muito ar aqui, ó, na lâmina da escada e começa a ficar um escoamento com bastante espuma, né? Bastante bolha ali, né? Então, você vê aquela lâmina descendo bem lisa e, de repente, começa a ficar bem turbulento mesmo, com bastante bolha, tá? Então, isso aqui pode ser na escada. Então, perceba, pessoal, que é totalmente diferente de aplicar uma equação de Manning. Não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Então, olha só, eu tenho velocidade do escoamento aerado, se ele ficar aerado. Eu tenho velocidade, tá vendo? Tá bem alto, porque a vazão é gigante, ó, tá? Então, uma coisa que o pessoal confunde também, o pé da escada, como é que tá a velocidade? Se tiver com muita velocidade, vai ter problema no pé da escada. Então, tem que colocar uma faixa de enrocamento, um tapete de enrocamento, uma caixa de dissipação, algo complementar. Tá? Eu tenho também a altura da parede. Então, uma parede de 90 centímetros já dá conta. Ou se for arredondar 1 metro, né? Já daria conta. Pegando a visualização, ó, para ficar fácil, tá vendo? O meu HW aqui, ó, seria esse HW aqui, ó. Então, é a altura da parede. Tá? Então, qual é a altura lateral que eu preciso colocar na escada? É aqui 90 centímetros ou 1 metro, no caso. Ok? Então, aqui é o início, ó, do escoamento aerado. Então, depois de 9 metros aqui, ó, por essa distância inicial da escada, até chegar aqui no final de 9 metros, né, começa um escoamento aerado, tá? E tudo isso, pessoal, a gente consegue se dar um relatório aqui, ó. Tá? Então, venho nessa última janelinha, clique em exportar Excel e sai um relatório de cálculo. Okay? Então, pessoal, essa forma aqui é utilizando o Cisco. Aí tem como utilizar o OpenFont, tem como fazer pelas planilhas, tá? Mas aqui a gente consegue ver o quê? Claramente a diferença, né, de utilizar uma equação de Manning, de só desenhar, com realmente projetar a escada. Tá? Então, avaliar a velocidade, se vai ter aeração, se não vai ter, velocidade final, altura da parede, né? Tudo isso que é importantíssimo para o seu projeto. Mas nisso fazer o projeto da escada sem verificar isso aqui. Como é que você vai deitar a cabeça da travesseiro tranquilamente, dormir, sabendo que lá o pau vai estar quebrando na obra, descendo água com muita velocidade, muita força, e a sua escada só foi desenhada. Tá? Então, muito cuidado. Então, por fim, pessoal, aqui alguns pontos de atenção que eu queria destacar com vocês. Primeiro, o seguinte, ó, inclinação da escada. Bom, siga o perfil natural do terreno ou o perfil projetado do terreno, tá? Porque, por exemplo, essa escada aqui está com 2,5 para meio, tá? A relação dela de inclinação. Se eu coloco aqui 2 para meio, né? Ou se eu coloco 1,5 para meio, o que vai acontecer? Ela vai começar a escavar muito. Eu vou ter muito corte no meu projeto, muito corte na minha obra. Isso não vai ser muito legal. Então, se o perfil está 2,5 para meio, eu vou seguir a escada nesse perfil. Se eu colocar 3 para meio, o que vai acontecer? Ela vai começar a voar aqui em algum determinado momento, a idade média aqui, ó, do seu perfil, para você evitar esses problemas de corte e aterro muito latentes, tá? Esse ponto é muito importante, pessoal, extremamente importante, tá? No pé da escada, a velocidade ainda vai ser alta. Então, você precisa fazer o quê? Dissipação complementar, seja com caixa, com bacia, né, com faixa de enrocamento. Essa escada, por exemplo, ó, desce uma escadaria, essa aqui é uma escada de gabião com a face em concreto. Desce a escadaria, chegou no pé da escada, vai entregar direto para o leito? Não, senão vai abrir um buraco aqui no leito, vai abrir um buraco aqui embaixo. Então, foi feito o quê? Do solo natural com uma velocidade já mais controlada. Ok?
Ah, mas a escada dissipadora não dissipa, só que é parcialmente. É melhor trabalhar com ela do que com um toboágua. Tá? Mas o desnível ainda continua existindo, então ainda é elevado o desnível. Ok? Beleza. Outro ponto, pessoal. Todos os métodos de escada dissipadora, eles foram desenvolvidos para a seção retangular. Então, tem escadas trapezoidais, né? Só que aí a gente não tem um método específico para essas escadas. Tá? Careceria algum tipo de modelagem hein, complementar. Tá? Outro ponto, pessoal, evitem curvas, inflexão na escada. Né? Tente fazer a escada retinha ali, ó, de começo até o final retinho. Tá? Por quê? Escoamento muito veloz. E se eu começo a colocar curva na escada, eu posso ter um efeito de sobreelevação na margem externa muito forte, muito forte. Pode ser que aquela bordinha lá, o meu flipboard lá, a curva vai por cima. Então, evitar, né, curvas. Às vezes, o ponto de captação lá em cima desloca um pouquinho para a direita, para a esquerda, para descer reta a escada, né? Então, evitar ao máximo, tá? Se for fazer com curva, o ideal seria fazer alguma modelagem para calcular pelo menos uma análise sobre elevação, tensão de arrasto na margem externa, né? Para suprir também essa demanda aqui na margem, ok? Outro ponto, pessoal, todos os ensaios aqui que montaram os métodos foram desenvolvidos para escoamento com fluid aqui, ó, menor do que 1 na entrada, escoamento subcrítico, né? Como se fosse um vertimento mesmo, tá? Então, essa é a condição que foi utilizada também escoamento a montante, tá? Subcrítico ou supercrítico, fluid abaixo de 1 ou fluid acima de 1, ok? Beleza. Então, pessoal, de forma resumida aqui para vocês, né? Nós temos aqui basicamente um pouco do que é a escada dissipadora, qual que é a função que ela cumpre, né? Por que é importante dimensionar a escada? A gente viu que está em tudo a escada, né? Em vários mercados da drenagem, né? Você vai se esbarrar com certeza com escadas ou dissipadores de energia de uma forma geral, tá? Então, quanto antes você aprender, melhor. Poucos profissionais hoje no mercado sabem dimensionar a escada dissipadora. Então, se você busca uma oportunidade no mercado, busca aí a sua renda de 10 mil ou mais com projetos, consultorias, a escada dissipadora pode ser aí um belo cartão de entrada, né? Mostrar que você sabe dimensionar esse tipo de dispositivo, que ele é mais complexo, sim, né? Então, isso daí te dá uma credibilidade, né? E também te dá aí subsídio para abraçar esses projetos no mercado, tá? Onde que a gente deve usar quando tem desafio de lançamento, né? Como dimensionar, a gente viu aqui 3 caminhos possíveis, temos um dos caminhos de forma um pouco mais detalhada aqui também, tá? E também alguns pontos de atenção, beleza?